3, 2, 1. Está começando mais uma exclusiva aqui na Pimenta TV. E dessa vez, atravessamos o mundo novamente. Mas dessa vez nada de Europa, nada de África, nada de América do Norte. O negócio é Ásia. Estamos na Indonésia para gravar com ele, o lateral esquerdo, ex-Anápolis e atualmente no Borneo Samarinda, Westerley Garcia Nogueira, mais conhecido como Caxambu. É isso mesmo? Acertei a pronúncia? É isso mesmo, Pimenta. Foi feliz aí na pronunciação do meu nome. Você tá feliz? Queria saber antes de tudo, 2025 foi um ano bom para você, com realizações pessoais, profissionais. 2025 foi um ano marcante na sua carreira? Tá sendo um ano marcante, né? E como você frisou aí, perguntando se eu tô feliz, realmente eu estou muito feliz com o momento que eu venho vivenciando dentro do ano de 2025, né? E chegar aqui na Indonésia e vivenciar uma cultura totalmente diferente do Brasil, se sentir acolhido e colher os frutos do seu trabalho, né? Isso é muito gratificante. Com certeza eu estou muito feliz aqui. O que tem de mais diferente na Indonésia que tu sente falta do Brasil? A alimentação. O que que A tem, alimentação o que você é um come de pouco diferente diferente da aí? nossa. Aí no Brasil a gente costuma comer o pão francês, né? Aqui é muito difícil, não tem. E acaba que a gente come pão integral. Eu mesmo, meu café da manhã é com pão integral. Mas a rotina dos indoneses aqui é comida normal, arroz, macarrão, frango pela manhã. É bem Mas não é a mesma diferente. coisa. É um pouco. O próprio feijão mesmo, né? Eu sou acostumado, amo muito feijão. Foi bem difícil encontrar aqui, né? Mas conseguimos, depois de um tempo, encontrar. Então, fez muita falta quando eu cheguei aqui. Eu comer feijão todo dia. E quando eu cheguei aqui, que a gente estava na temporada, onde estava, o hotel não fornecia feijão. Então, eu passei 15 dias sem comer feijão, sem saber o que era feijão. Pô, feijãozinho tem o seu valor, né? Pelo Meu amor de Deus, Deus. eu também. Na moral, se tiver um arroz sem feijão, eu fico triste. Pode não ter carne, mas tem que ter feijão. Então, no início foi muito difícil por causa disso, né? Tipo, pré-temporada e tal, e não comia feijão, não tinha ficado assim na minha vida que eu me lembro tanto tempo sem comer um feijão. E é uma coisa que faz muita falta por gostar muito. Caxambu, você é natural de Caxambu, Minas Gerais. Tu aprontou muito quando criança? Não, foi bem tranquilo, bem Sério, você não sossegado. deu nenhum trabalho pros pais? Não era aquele menino que fugia da escola pra jogar bola? Nesse sentido que eu falo de aprontar, claro. Cara, eu matei aula uma vez só e foi por bobeira mesmo de não ir na escola. Só uma vez só. Sempre ia. E quando não tinha vontade, falava com a minha mãe, explicava. Era normal. Não, essa fase aí de matar aula foi uma vez só e foi coisa boba. Mas, pegando o gancho da minha infância, minha mãe ela sempre teve uma gíria, né? Que ela sempre falava para mim que ela tinha pregado o meu umbigo na rua. Que eu ficava o dia todo na rua, só chegava em casa à noite, brincando, correndo para lá e para cá, soltando pipa, chutando bola. Essa aí foi a frase que ela sempre usou, né? Eu devo ter pregado seu umbigo na rua, porque só fica na rua, menino. Caralho, gira boa, nunca tinha ouvido, na moral. É... Caxambu, de onde que surgiu o Caxambu? Em que momento da sua carreira os caras falaram assim: pô, de onde você é? Caxambu. Tá aí, vai ser o seu apelido. E esse apelido é o que te levou pro restante da sua carreira. Então, Pimenta, 2013 ali, 2013, 2012, eu recebi um convite, né, de uma escola de uma cidade de Três Corações, uma escola de futebol, que é chamada 23 de Setembro, para jogar uns campeonatos numa escola de 20 de setembro. Como não tinha muita oportunidade na minha cidade, existe um talento que a gente se enfrenta. Quando na infância existia muitos campeonatos ali de cidade, sabe? Uhum, sei. E
fui me destacando, e esse cara de Três Corações, que é o Marchione, ele me fez o convite para fazer parte da escola de futebol 23 de setembro. E aí foi onde eu fui, e aí no primeiro dia ele me perguntou meu nome, né? E eu falei, Westerley. E aí ele falou, a gente tem que realmente dar um apelido. Qual é o seu sobrenome? Aí eu falei, Garcia. E Caxambu é o nome da minha cidade. Ele perguntou, né? Você prefere o quê? Caxambu ou Garcia? E aí eu falei, Caxambu fica mais fácil do que falar Garcia e tal. E aí pegou, Caxambu foi embora. Mas no meu primeiro time como profissional, que eu não tive categoria de base, né? Eu, 22 anos ali, eu tentei e consegui. O meu primeiro treinador, ele não me chamava de Caxambu, ele só me chamava de Garcia. Então o Caxambu partiu de você, que da hora. Eu achei que É, era aquela assim, beleza, teu nome é difícil de falar, fala o nome da tua cidade e vai ser isso aí mesmo. não, Igual foi uma escolha, acontece com né? muitos. O treinador perguntou o que eu achava, né? Garcia ou Caxambu? Falei, pode ser Caxambu, então ficou. Por que que tu não escolheu Garcia? Não sei. Foi Caxambu e ficou e foi embora. Pô, beleza, pô, tu é excelente, na moral. Eu não sabia da existência da cidade de Caxambu até pesquisar sua carreira, mas Sim, tu foi bem na escolha no apelido. Que, pô, impossível não falar de você e não associar a cidade agora. Caxambu, tu jogou por alguns clubes na sua carreira em Minas Gerais. Atlético sim. de Três Corações, Nacional de Muriaé, entre outros. Queria saber se, de certa forma, jogar mais perto de casa era, vamos dizer, confortável para você. E isso acabou fazendo com tanto que você jogou em mais clubes de Minas. Foi uma opção particular jogar mais perto de casa para você fazer o seu nome ali antes de você trilhar para outros estados? Não, cara. Meu primeiro clube, né, foi o Atlético Três Corações, numa idade já avançada, né, 22 anos. E mesmo assim, eu sonhava ainda em ser jogador de futebol. E quando teve a oportunidade de fazer um teste, eu fui fazer o teste. E aí eu fui aprovado. E aí, tipo, o Atlético Três Corações é uma cidade que dá 2 horas ali da minha, 1 hora e meia da minha cidade. Então, não foi uma escolha de ficar no meu estado, mas foi uma opção que eu tive ali e eu vi a oportunidade e agarrei. Aí, o decorrer da carreira, surgiu, claro, umas outras propostas para mim de outros clubes no meu mesmo estado, né? E eu acabei aceitando, mas nunca foi viável eu jogar no meu estado por estar perto de casa. Não, nunca parei para pensar isso, também nunca decidi escolher um clube do meu estado por estar perto de casa. Tanto é que depois você acabou saindo, né? Você me corrija se eu estiver errado. Tu jogou em São Paulo, tu jogou no Rio Grande do Sul, tu jogou no Nordeste, tu jogou em qual Maranhão? Maranhão, joguei no Maranhão. Maranhão e Goiás, é isso. Exatamente isso mesmo. É, como que foi para você deixar essa parada, esse perto de casa para jogar em outro campeonato? E queria saber qual o melhor lugar que o Caxambu chegou e falou assim, cara, eu gostei demais de morar aqui. Se pudesse, eu permaneceria por mais tempo. Olha, depois que aí eu fui pro Pinamar de fora também, Minas, as coisas não acabou dando certo. E aí a pandemia parou tudo. E aí eu recebi uma proposta para mim jogar no 15 de Jaú. Aí foi a minha primeira oportunidade, assim, clara, assim, de jogar. Fui pro 15. E aí depois do 15 eu voltei para Minas novamente, que foi pro Uberaba. E aí voltei pro Uberaba jogando. E aí a questão de eu sair do meu estado foi por oportunidade. E aí me apareceu a primeira oportunidade mais longe, que foi no Maranhão. Tinha uns contatos, né, de alguns conhecidos que me apresentaram o meu material para alguns agentes e eles cobravam muito minutagem.
e eu não tinha minutagem. Minha minutagem era muito baixa, por ter começado futebol tarde. Então, você olhava ali 2020, 2021, eu não tinha sequer 10 jogos. Dificultou um pouco ali para outros clubes de mais questões, mesmo destacando, por causa da minutagem. Então, quando apareceu a oportunidade de Caxambu receber uma proposta para jogar no Juventude Samas, do Maranhão. E aí foi onde eu vi que tinha calendário o ano todo, que eu ia conseguir fazer as minutagens, foi a oportunidade que eu abracei. E aí cheguei lá, joguei. No início tive uns problemas com documentação, mas depois acertou. Então, joguei praticamente o Maranhense todo. Depois joguei a Série D, joguei a Copa do Brasil. E aí me surge a oportunidade de voltar para Minas, para o Nacional de Muriaé. E aí eu não pensei duas vezes, né? O Nacional estava bem estruturado, jogando o módulo 2. Tinha conhecidos meus que estavam lá. E eu não pensei duas vezes. Viajei, voltei para Minas. E aí fui bem, comecei a jogar novamente. E aí consegui ir criando a minutagem. Fui fazendo a minutagem. No ano ali, acredito que 25 jogos, 23 jogos, já era uma minutagem muito boa, para que no ano de 2022 eu conseguisse já melhorar a minha situação de pegar um clube melhor, um clube nomeado assim no nosso mercado brasileiro, né? Sim. E aí, cara, foi onde que eu consegui ali no ano de 2021 ter uma minutagem boa, de 24 jogos, 25 jogos no ano. Ali foi o meu primeiro ano que eu tive mais jogos. E aí consegui pegar uma situação melhor no ano de 2022, que no caso eu fui para o São José de São Paulo, jogar A3. E qual desses lugares você mais gostou de morar? Eu acredito que foi Veranópolis. Veranópolis foi o Rio lugar Grande do assim, que Sul. mais me... Rio Grande do Sul, que mais me chamou a atenção ali pelo clube, pela cidade também ser bem tranquila, sabe? Veranópolis para mim me marcou muito, tanto que 2024 eu voltei a Veranópolis, né? Depois da passagem de 2022, voltei por por respeito ao clube e às pessoas que trabalham lá, sabe? Eu tinha outras propostas para jogar no Rio Grande do Sul, mas eu acabei optando voltando por Veranópolis por já conhecer as pessoas que trabalham e conhecer a cidade, uma cidade bem bacana assim de se morar. E é um lugar onde eu falo que se eu pudesse assim, acredito que seria Veranópolis para morar e ficar mais tempo. Aí sim, aí sim. Vamos falar de 2025 agora? Bora. Caxambu chega no estado de Goiás e reforça o Anápolis. Como que foi que surgiu o Anápolis na sua vida? Você falou que no começo você tinha que ter minutagem e tal. Pô, você já era um cara consolidado, já tinha seu nome. Como que chegou o convite do Anápolis para você? E o que que foi que te fez aceitar a ideia, abraçar a ideia? E se o calendário também pesou? Olha, antes de eu aceitar a proposta do Anápolis, eu estava em Malta, jogando na primeira divisão lá do Campeonato Maltês. E surgiu umas propostas na janela de inverno, que é a janela de dezembro, né? Do próprio país, de dois clubes. E começou a surgir propostas do futebol brasileiro também. E a minha intenção não era permanecer no clube mais. E aí eu comecei dando uma estudada, né? Qual seria a melhor opção. E realmente eu tava tudo prevendo para mim voltar para o Brasil. Tudo ali tava desenhando para mim voltar, para mim estar no meu país, né? E acaba que, tanto que antes de eu fechar com a Anápolis, eu fechei um pré-contrato com o Nacional da Amazonas. Me apresentaram um projeto muito legal, muito bacana. E aí foi o que pesou pelo projeto que eles me apresentaram. Mas aí meu empresário conversando comigo, e eu falei para ele da situação, e aí ele me falou, ó, apareceu uma situação para você para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, no Anápolis. O clube acabou de subir, clube estruturado, clube organizado. Você tem o interesse de vir? O que me pesou mais foi a situação da Série C, né? De eu ainda não ter jogado uma Série C
E querendo ou não, alguns países aqui fora, eles são muito rígidos nisso, né? Até aqui na Indonésia mesmo, você tem que estar pelo menos numa série C para você vir para o futebol indonês. Eles não pegam um jogador que está jogando uma série D, ou só divisão de acesso, ou só estadual. Então, o que pesou muito para mim foi o Anápolis ter o calendário, além do calendário todo, ele ter uma série C para jogar, né? E acabou que eu aceitei o convite, aí conversando com o clube, né, lá do Nacional, das coisas que eu já tinha um pré-contrato assinado com eles, mas explicando a situação de que era um clube que tinha uma série C para se jogar, eles acabaram que concordaram, tudo certo, e aí eu fui para o Anápolis. Caxambu, o Anápolis fez um primeiro turno irretocável no Campeonato Goiano. E aí vocês passam pelo Abecate, vocês eliminam o Atlético Goianiense, um dos favoritos na competição. E aí eu queria abordar aquele jogo contra o Vila Nova. Eu entrevistei o Paulinho, teu parceiro. Vocês ganham o primeiro jogo no Jonas Duarte de 2-0, gol do Locatelli e do Samuel. Aquele golaço do Sim. Samuel, diga-se de passagem. E aí vai pro segundo jogo no Serra Dourada. O primeiro tempo, 0-0. Em que momento, assim, que momento não? Na hora que vocês sofreram o primeiro gol, vocês sentiram que poderia dar ruim? Ou foi a partir do segundo que parece que o elenco inteiro sentiu a pressão? E não falo pressão do Serra Dourada, eu falo também a pressão até mesmo psicológica, de ter conseguido a vantagem de 2-0 no primeiro jogo e chegar no segundo e ver essa desvantagem desmoronar. Como você mesmo falou, a gente fez um primeiro jogo da final ali muito bom. Saímos com 2-0 de vantagem. A gente chega no Serra Dourada sabendo que tínhamos a vantagem, mas não jogamos. Como que eu posso explicar? Entramos em campo sabendo que a gente tinha 2 gols na frente deles. Não. A gente entrou para jogar de igual para igual. Tanto que o primeiro tempo acaba 0-0. E aí a gente vai pro vestiário, a gente vai dar, velho. Vai dar, não tem como escapar da nossa mão. Esse título é nosso e a gente vai. E infelizmente, quando volta do intervalo, né, do vestiário, a gente toma aquele primeiro gol, meio que balança, que a gente sabia, assim, da força deles, né, o fator torcida também contou muito, né, o torcedor do Vila empurrou muito na hora que eles fizeram o primeiro gol. E a gente tentou ali segurar, sabendo que ainda tinha um gol de vantagem. Fomos segurando e acabou que levamos o segundo gol. E aí a intenção era fechar. A gente sabia, e mesmo assim o Vila veio para cima, continuou vindo para cima, e acaba que consegue o terceiro gol. E aí, infelizmente, foi um banho de água fria na nossa cabeça ali. Eu mesmo, assim, não gosto nem de pensar, porque tava na nossa mão. Mas, felizmente, escapou. Escapou. E tanto que depois da final ali, eles deram uns dias de folga. E eu não conseguia assimilar no pós-jogo, sabe? Perdemos o título pro Vila. E eu não conseguia mesmo assim assimilar, até pedir desculpa pra minha mulher, porque ela tava comigo, né? A gente acabou viajando para Pirenópolis para esfriar um pouco a cabeça. Tava muito cabeça quente, pensando mil coisas, pensando na derrota. Eu até pedi desculpa para ela. Me desculpe, mas ainda tá aqui essa derrota, tá machucando. Foi a derrota mais doída na sua carreira? Foi por se tratar de uma final, né? Por ter feito um resultado ali no primeiro jogo de 2-0 e em 45 minutos ter levado 3 gols ali, foi a que mais marcou, mais machucou. Tanto que é o que eu tô te falando, né? Eu levei tempo para conseguir não ficar tão chateado igual eu tava, sabe? E mesmo quando lembra, ela ainda machuca essa derrota.
Então não vamos lembrar disso não, vamos falar de coisa boa, porque Bora. tu teve um começo na Série C antes de você ir para a Indonésia. Sim, Não foi sua primeira experiência fora do Brasil, né? Você jogou na Armênia e jogou em Malta. sim. Mas assim, vamos falar da Indonésia especificamente, porque você vive um Bora. excelente momento. São 10 jogos e 10 vitórias. Era o que você esperava? Você imaginava que seria, não vou dizer fácil, mas você esperava que fosse tão absurdo esse começo seu aí no Samarindo? Olha, como você mesmo disse, né, Pimenta? Eu tava jogando a Série C, depois que acabou o estadual ali, começou a Série C, né? E aí, cara, eu vou te falar por mim mesmo. Pelas duas oportunidades que eu tive de sair do meu país, não foram as oportunidades boas, não foram experiências boas. Foi experiências que me machucaram, me entristeceram e me fez tirar o desejo de sair do meu país novamente. Eu não tinha mais o sonho de jogar fora do meu país. Mas Eu por não tinha quê? O que mais. que aconteceu que você perdeu esse desejo? Pelas experiências vividas, sabe? Fui para Armênia e aí não foi o que eu pensava. Acabou acontecendo coisas Extracampo? inesperadas dentro do clube, extracampo, exato, que acabou me fazendo voltar para o Brasil. E aí eu volto para o Brasil, mas eu ainda tinha uma esperança ainda de sair do meu país novamente. E aí eu volto, jogo uma Série A2, bem, a gente perde a semifinal, perde o acesso para a Série A1 para o Velo. Fui bem, joguei e tal. Aí aparece a situação para mim ir para Malta. Eu fui para Malta com o objetivo de ser só um degrau ali para você subir, sabe? Um degrau que você vai ter que subir ele para ver os outros horizontes. Eu pensei assim, né? Falei, vou lá, vou ir bem, confiante, e vou abrir outros mercados. Tanto que na janela de inverno apareceu 2 clubes de Malta, clubes maiores do que eu tava. E, igual eu falei, me chamou a atenção de voltar para o meu país, foi justo uma Série C. E eu volto para o Anápolis, a gente vice-campeão do Campeonato Goiano, joguei todos os jogos do Goiano, campeão do interior. E aí eu falei, velho, a minha chance de crescer aqui no país é agora. Já jogando, tendo minutagem, indo bem, os números bons. Falei, vou crescer agora no país. E pesou um pouco, eu acredito, que a nossa perda pro Vila Nova, afinal. E aí, os interesses dos clubes que tinha interesse de clube Série B, eles recuaram depois da final. Tanto que nenhum mais. E aí começou a aparecer Série C. E aí, Série C, eu já tinha o contrato no Anápolis. Não tinha como eu sair para outro clube da Série C. E aí eu falei, velho, é a minha chance agora de crescer no mercado. As pessoas estão me conhecendo. Quem não me conhece agora conhece, sabe quem é o Caxambu, sabe um lateral esquerdo tal. Beleza. E aí eu lembro que começou a Série C tal, comecei a jogar. Eu lembro que eu comecei a ter sonhos, tipo, de assinar contratos fora do país. E eu chego no Vitor, o meu companheiro zagueiro, que jogava do meu lado, o Vitor Oliveira? Canhoto, ele é até de Goiânia aí. E eu falo para ele, Vitor, eu tô tendo muitos sonhos assinando contratos, mano, fora do país. E aí ele fala, velho, deve ser coisa boa que tá vindo. Deve ser coisa boa. E eu falei, velho, será, mano? Mas não tá no coração aqui a vontade de sair do país. Não tinha mesmo. Pelas experiências que eu passei, eu não tinha mais vontade. E aí, tá. O telefone toca, um empresário me liga, me fala que se ele podia colocar o meu nome num clube aqui na Indonésia. Não é esse que eu estou. Um outro clube. E aí pô, ele me ligou meio-dia e meio, ele já trouxe a resposta. Seu nome entrou. Falei, sério? Falei, sério, seu nome entrou. E se eu não me engano, se não é o primeiro, é o segundo clube maior do país aqui, que é o Persija.
E a gente ganhou deles dentro de casa. Liguei pro meu empresário, né? Que o cara que trouxe não era meu empresário, mas eu já tinha trabalhado com ele. Liguei pro empresário, falei da situação. Beleza, conversando e tal. O negócio não andou. Parou, travou. E aí fica aquele negócio na cabeça, né? Poxa, uma proposta boa e de um clube grande e acaba que não dá certo. E aí você fica com aquele pé atrás. E aí meu empresário foi e falou, mas eu tô mexendo seu nome em outros clubes. Beleza. E aí ele me falou do Bornel. E aí que ele me falou do Bornel, falou, tem a situação que tá travada aí e tem uma situação que eu tô mexendo no Bornel. A que chegar primeiro a gente vai. E aí chegou a do Bornel. A do Bornel chegou, eu falei, velho, vou, mas com o pé atrás das experiências vividas. E aí eu chego a viajar, eu lembro que eu falo para minha mulher, amor, tô com medo. Eu sentado na frente do portão de embarque, lá em São Paulo, em Guarulhos, e eu falo, tô com medo, esse tanto de horas para viajar, esse tanto de voo, eu tô sentindo uma tristeza no coração. E aí, mesmo assim, embarco, venho, chego aqui, cara, foi totalmente. Na minha cabeça pensava, foi totalmente diferente, velho. Cheguei aqui, quando eles anunciaram, todos me desejaram felicitações, boas-vindas. E aí eu comecei a Se ver que sentiu era um pessoal. abraçado. Exatamente. Eu já comecei que era ver um pessoal que acolhia, que era apaixonado. E aí, mensagem. Quando eu chego lá em Jacarta, e aí, quando eu embarco, quando eu viajo para a cidade que eles estavam fazendo pré-temporada, que eu chego assim, eu dou de cara, falei, meu Deus, eu cheguei num lugar bom. Bom. E aí começa, vai indo pré-temporada, eu indo bem nos jogos, com dificuldade para poder me adaptar, alguns treinos passava mal, o horário do treino aqui era o horário que a gente está dormindo no Brasil, então teve um jogo que eu não aguentei 45 minutos, estava passando muito mal, que eu não estava acostumado com a diferença do fuso, é muito alta, é 11 horas, de onde eu moro, alguns lugares era 10, e aí foi indo, e aí o futebol indonésio é muito... A intensidade é muito alta, muito alta, muito alta. E no Brasil ainda tem um pouco de técnica, ainda tem um pouco de força, mas aqui é mais intensidade. Então foi um pouco difícil, tanto que quando a gente chega depois da pré-temporada, que a gente chega aqui em Samarinda, eu vou falar com o professor, falo, e aí? Aí ele conversa comigo e fala, você vai ter que entrar no padrão, já vi que você é um falso, um, um falso rápido. Você tem velocidade, mas às vezes você quer tomar as decisões e por eles serem mais rápidos, eles acabam saindo na frente. E aí foi onde começamos a estudar, comecei a ver o dia a dia, como que os indonésios eram, os meus companheiros de trabalho, como que eles trabalhavam, a forma que eles eram. E aí aquilo, velho, começou a me fazer bem, sabe? O ambiente começou a ser saudável. Foi tipo um conjunto. E aí, quando juntou, foi a combinação perfeita, velho. Combinação perfeita. E aí foi as questões de estrutura que eles forneciam para nós atletas. E aí, mais uma vez, quando eu chego em Samarinda, e aí eu me deparo com a população, o quanto acolhedor que eles são, foi uma coisa assim que eu falei para alguns amigos meus que eu converso, o que eu senti aqui e o que o jogador de futebol estrangeiro vem, ele só vai sentir aí jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Porque muitas das vezes, até uma Série B, que é um clube que tá ali, ele não tem uma torcida, sabe? Grande, uma torcida calorosa pelo clube. Mas se você tiver numa Série A, você vai praticamente jogar todos os jogos, acredito que de casa cheia. E aqui na Indonésia é praticamente isso.
o calor deles, eles vão pro estádio, levam bandeira, onde você tá, você sai na rua, eles te conhecem. Então, o carinho muito diferente do que é vivido no Brasil. Uma recepção amorosa muito grande. E aí eu me senti em casa, me senti feliz, o ambiente de trabalho leve, trabalho com um professor muito bom. Até uns tempo atrás eu conversei com o analista, falei, velho, o que me chama muita atenção aqui é a nossa semana quando é para enfrentar o adversário. O time de baixo, ele tem que fazer exatamente o que o adversário faz. Se o time de baixo não fazia o que o adversário faz, ele para o treino na hora, fala, não é assim, não é isso. Eu quero que faz o que o adversário faz. O que o adversário faz é isso, é aquilo, se posiciona assim, na hora que te recuperar a bola assim, abaixa a linha, sai, dá chutão, não. Então, o nosso trabalho, o trabalho da comissão técnica para nós jogadores, ele é de suma importância e fundamental. Tanto que a gente conseguiu atingir essas 10 vitórias e um recorde na liga aqui da Indonésia, né? Que o recorde maior era 9 e a gente conseguiu 10, tendo 2 jogos a menos. Uma curiosidade, como é que o Caxambu é chamado aí na Indonésia? Botaque. Como? Botaque. Botaque? É. Bem. Caxambu, você falou que você, por causa das suas experiências fora, você não queria passar por isso de novo e acabou parando na Indonésia. Você tem pretensão de voltar para o Brasil? Que não seja agora, mas sei lá, daqui 2 anos? Olha, isso é uma decisão muito difícil sim, de já se falar, sabe? Que nós, jogadores de futebol, a gente, felizmente, é pego de imprevisto. É igual eu tava no Anápolis, eu não tinha vontade nenhuma de sair do meu país, e aí me aparece a situação da Indonésia. E aí eu venho. Então hoje eu tenho os pensamentos eu tenho um sonho de voltar na Europa, mas eu falo na Europa de verdade. Uhum. Jogar um campeonato de verdade na Europa. Esse é o meu desejo, o meu sonho que eu tenho, de ir para a Europa mesmo, jogar um campeonato de verdade. E tô trabalhando para isso, firme todos os dias, no foco. E se surgir alguma situação de volta para o Brasil, também será bem-vinda. E aí, a minha vida, ela é entregue a Deus, né? Então, Deus que vai direcionar o que é melhor para mim. Eu tenho o meu desejo e ele tem o dele. Eu vou ter que optar pelo dele. É igual aconteceu comigo aqui. Não era mais o meu desejo, mas era o meu desejo era ter ido por Persija, mas o desejo de Deus é fazer por Borneo. E hoje Deus sabe a minha felicidade está vestindo a camisa do Borneo. Os caminhos de Deus, eles são meio, mas sempre no final dá certo. Para finalizar, Caxambu, tu tá feliz? Muito, muito feliz. Muito, tô realizado, muito feliz, mas eu não paro por aqui, né? A gente tem que continuar pé no chão. Sabe que ainda não nada decidido no campeonato. Isso que a gente vem trabalhando forte, eu mesmo trabalhando forte para poder ajudar o Borneo a conseguir o tão sonhado título, né, do campeonato da Liga Indonesa. E eu espero conseguir, junto com meus companheiros, junto com todo o staff, a gente dar esse primeiro título aí pro Borneo, que merece muito, por tudo que a cidade de Samarinda apresenta para todos nós. É isso. Caxambu, queria agradecer imensamente por essa resenha. Sensacional. Você gostou? Demais, foi bastante legal. Foi bem tranquilo. Bacana demais. Desejar todo sucesso para você, para o Borneo, que você continue aí, seja campeão. Vou estar na torcida aqui do Brasil. Amém. E antes de finalizar, Caxambu, tu vai olhar para a tela do teu celular e pedir um like e a inscrição na Pimenta TV. Fala, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, Pimenta TV. Segue, ative a notificação aí, que tem muito conteúdo bom para vir pela frente. É isso, o cara sabe muito. E para você que ficou aqui até o final do vídeo,
faça igual o Caxambu pediu. Like, ative as notificações e se inscreva no canal, que é mais importante, para mais exclusivas como essa do Brasil à Indonésia. Tamo junto e é nóis.